E aí, chefe? Você faz o microgerenciamento na sua empresa ou alguém que você conhece faz esse tipo de microgerenciamento? Você quer saber se o microgerenciamento é bom ou ruim? Fica aqui que eu vou te contar. Este é o programa Gestor Valioso e neste programa eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar insubstituível e a dobrar o seu salário. E o meu nome é Ademar e eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E neste capítulo eu vou te contar o meu ponto de vista sobre o microgerenciamento. Mas você sabe o que é um microgerenciamento? O microgerenciamento é aquela atitude do gestor onde ele quer ter o domínio de tudo que acontece na empresa. Vamos supor uma situação dentro de uma empresa. Você chega para um funcionário e pede: Zé, me ajuda. Você, como analista de qualidade, o cliente ele me ligou agora, ele me mandou essa foto. Ele está dizendo que a peça chegou amassada. Analisa para mim e hoje à tarde você me dá um parecer intermediário, ok? Mas para um gestor que faz a microgestão, funciona mais ou menos assim, ó. Zé, vem comigo. Bom, esse gestor e o Zé eles vão para a linha. O gestor não explica nada para o Zé. Vão lá. O gestor começa a mexer aqui, mexer ali e fala: Ó, Zé, o problema está aqui, ó. Aconteceu aqui. Tá vendo? O problema é este, o operador que não sabe fazer direito o ajuste. O Zé até tenta dar a sua opinião, mas aí o gestor fala: Ô Zé, quem pediu a sua opinião? Você não está vendo que o problema está aqui, ó? Faz aí o relatório que eu preciso mandar para o chefe. Agora, tá? Rapidinho, rapidinho. Vai lá, vai lá. E aí, você já viu isso acontecer? Mas, no final, a microgestão é ruim ou não? Tem situações que é necessário fazer uma microgestão. Em caso de situações de emergência, onde o tempo é crucial e precisamos garantir que as coisas saem rapidamente. Nesses casos, a microgestão agiliza bastante. E também, em empresas pequenas, é mais fácil fazer a microgestão, pois quando o gestor faz o microgerenciamento, praticamente esse gestor faz tudo, define tudo e não aceita a opinião dos outros. Os outros são somente mão de obra para dar o mínimo de suporte para fazer o que esse gestor não gosta de fazer. Mas quando o gestor faz o microgerenciamento, os resultados aparecem, porque ele corre atrás e faz as coisas acontecerem. Eu vi várias empresas onde o gestor fazia o microgerenciamento e os donos, eles gostavam do trabalho dele, pois como eu disse, esse microgerenciamento dá resultado. Mas no microgerenciamento também existe o outro lado da moeda. O primeiro é que as pessoas com atitude não aceitam esse tipo de microgerenciamento, pois essas pessoas com atitude se sentem menosprezados, que são subutilizados, e com razão, pois o gestor faz a maioria do trabalho e os outros colaboradores ficam só com a papelada. E além de que, o gestor ele não dá ouvido para os outros colaboradores. E com a saída das pessoas com atitude, o que sobra nas empresas? Ficam na empresa só aqueles colaboradores com menos atitudes e que têm menos interesse. E aí, o que acontece se um dia esse gestor decidir sair da empresa? Quem vai sobrar na empresa para trocar a empresa? Ao meu ver, a empresa vai acabar indo para o buraco do dia para a noite, porque na prática, se esse gestor que faz o microgerenciamento sair, não vai sobrar ninguém na empresa que efetivamente consiga fazer as atividades e que faça a diferença e que saiba ou se disponha a fazer as atividades. Mas agora eu vou falar por um outro ponto de vista. Enquanto este gestor que faz o microgerenciamento puxava a empresa, os resultados foram muito bons e a empresa vai crescendo, ficando maior. Assim, começa a surgir a necessidade de ter mais máquinas, mais pessoas e, consequentemente, mais problemas. E o gestor, ele continua fazendo microgerenciamento, mas ele não percebe que ele não está mais dando conta que a empresa cresceu tanto e que ele não consegue assumir todos os problemas que acontecem na fábrica sozinho. Mas ele não enxerga isso. Ou, na verdade, talvez ele não queira enxergar isso. E agora ele acaba se tornando a âncora para o desenvolvimento da empresa. E o pior,
Pessoas como esta que eu descrevi, ela vai agir como se fosse um cachorro bravo daquela casa de esquina. O dono pode colocar até uma outra pessoa para ajudar ele, mas qualquer um que chegar perto dele e ele se sentir ameaçado, ele vai para cima para defender o seu território. Então, aquela pessoa, aquele gestor que fazia o microgerenciamento, outrora ele era o herói da empresa, quando a empresa ainda era pequena. E quando a empresa cresce, ele acaba se tornando o problema. E para a empresa, ela está num beco sem saída. Este gestor que faz microgerenciamento, ele não desenvolve pessoas. Na verdade, pessoas boas acabam saindo da empresa. Ele está no comando de tudo, então ele se torna insubstituível. Mas a empresa está crescendo e precisa de um outro profissional, mas não pode mandar este gestor embora, pois se fizer isso, a empresa para e vai demorar meses para a empresa voltar a funcionar adequadamente. Mas este gestor não está mais dando conta de fazer o microgerenciamento de uma empresa tão grande assim. E quando o dono contrata outros gestores para reforçar a equipe, este gestor que faz o microgerenciamento, ele defende o território e dá um jeito de limitar a abrangência do outro. Começa um joguinho de disputa de poder, e o que piora ainda mais o clima dentro da empresa. Em resumo, o microgerenciamento funciona, mas não funciona para sempre. Ele tem um limite, e se a empresa pretende crescer, ele precisa desenvolver pessoas que sustentem esse crescimento, mas o microgerenciamento não permite que isso aconteça. Mas se eu já tenho esse tipo de gestor na minha equipe, o que eu posso fazer? Primeiro, ele foi uma pessoa muito importante para o resultado da empresa até então. Então, ele precisa ser respeitado. Converse com ele, dê o feedback, dê a chance para ele mudar. Mas vou te adiantando, pessoas assim precisam de um acompanhamento mais de perto e muito frequente, pois esse tipo de pessoa costuma ter um ego bem inflado e pode ser que ele não esteja aberto aos seus feedbacks. Acompanhe e insista. E caso não haja mudanças mesmo assim, pense em substituir o gestor. Dentro da empresa, não deve existir pessoas que consigam substituir ele. Como eu disse, normalmente, quando o gestor faz o microgerenciamento, pessoas boas, pessoas que têm atitude, costumam ficar frustrados e eles acabam saindo da empresa e só ficam as pessoas conformadas, aquelas de baixo rendimento dentro da empresa. No geral, é necessária a contratação externa. Por outro lado, se você é o gestor que faz o microgerenciamento, entenda que o maior patrimônio das empresas são as pessoas. E para desenvolver pessoas, eles precisam de autonomia e de responsabilidades. Ao fazer o microgerenciamento, você está tirando isso deles. Você está sufocando eles. Sei que para você é mais tentador e mais fácil fazer as coisas e ter o controle de tudo. Mas ao fazer isso, você está criando um monte de funcionários que só sabem fazer o que você manda, que não conseguem gerar valor para a empresa sozinhos. E isso não é bom para você nem para a empresa. Você consegue enxergar isso? A primeiro momento, os resultados vão cair. Isso é natural, mas não ceda à tentação de sair fazendo e foque em ensinar e direcionar os colaboradores a eles mesmos resolverem os problemas, mesmo que leve tempo. E com o passar do tempo, eles vão conseguir resolver os problemas por conta. E você é só um. Você tem limitação na quantidade de problemas que você consegue resolver sozinho. Mas se os seus colaboradores conseguirem resolver também, isso vai aumentar muito o resultado da sua equipe. E a palavra-chave é essa: trabalhar como uma equipe. E aí, você consegue mudar o seu modo de gerenciamento? Vai ser uma mudança lenta e difícil para você, mas você entendeu que é necessário sair do microgerenciamento? Nunca vai ter um momento perfeito para começar, então comece agora. E aí, gostou do meu vídeo? Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.